Estamos ao vivo aqui, vou mostrar para vocês como o controle da produção pode influenciar o resultado final da sua criação de peixe para negativo ou positivo, tá? Então, só para vocês ficarem atentos, hoje a gente vai falar sobre, vou bater os pontos principais para vocês, né? Estruturas ideais, tá? Equipamentos elétricos de qualidade que vai influenciar, a quantidade de peixe ideal que você tem que colocar de acordo com a tua realidade, isso tudo é controle, tá? Qualidade de água ideal, manejo adequado que você precisa fazer de acordo com o teu sistema, tá bom? Controle de crescimento e gestão estratégica. Então são esses pontos que a gente vai falar hoje, como é que esse controle geral vai determinar a sua criação de peixe ou não, tá? Então a gente vai ter um plano de controle da sua piscicultura, da sua criação de peixe. Se você está iniciando, você vai começar bem. Se você está no meu caminho, você vai corrigir agora, tá bom? Então fica aqui com nós nessa live e deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, estamos aqui para tirar suas dúvidas. Uma coisa importante, né? Pega essa live, compartilha nos grupos, leva conhecimento para lá, pessoal, tá? Que tem dúvida de piscicultura, tá em outra cidade, enfim, ou forma de você ajudar também, tá? Então, é isso. Beleza? Então, boa noite a todos aí que estão chegando. Para quem não me conhece, sou Gustavo Oliveira, tá? A gente trabalha muito com a produção de peixe e técnicas de produção e gestão, tá? E quem não me segue, aproveita e siga aí na nossa rede social, tá? Antes de começar, diz aí para nós como é que tá a imagem, o som, se realmente está bom. E aí a gente começa a nossa live aqui com vocês aqui no Instagram, tá? Lembrando que amanhã essa live também vai estar no YouTube, a gente publica lá no YouTube. Fernando Santos, boa noite, Gustavo, boa noite, tudo bem? Como é que vai indo? Rodrigão está aqui online, tudo bem? Então, uma coisa importante, né? Cada dia que passa, a piscicultura ela se torna mais detalhista, tá certo? Mais aperfeiçoamento está vindo. E vocês têm que aprender a cada dia mais evoluir com a piscicultura, tá? A piscicultura é uma questão que a gente evolui cada dia. Não, as técnicas de antigamente praticamente não servem hoje, tá? Tudo hoje está atualizado, tudo hoje está evoluindo, tá? Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Zezinho, boa noite. Então, o que vocês têm que fazer? Sempre buscar conhecimento a mais, sempre estar evoluindo, sempre estar participando. Falando em participação, acredito que esse ano eu tenho uns eventos a acontecer, e aí para quem tiver a oportunidade de participar dos eventos, ou regional ou nacional, vão participar. E aí, meu amigo Juvenal, tudo bem? Como é que tá? Juvenal está aqui conosco, Juvenal é técnico. E aí, Juvenal? Tá nos treinamentos? E aí, pessoal, é fundamental essa especialização de vocês, tá? Quem não conhece, quem não pode se especializar pessoalmente, se especializa online, especializa treinamentos online, se especializa também em participação em estágio, enfim, faz uma forma de você buscar conhecimento. Boa noite, meu amigo, tudo bem, Rafa? Como é que tá indo? Então, é isso, tá? Vamos lá. Enquanto isso, vão deixando a dúvida de vocês. Pessoal, no plano ideal que vocês têm que fazer, no plano de controle da piscicultura de vocês, ele começa principalmente com o quê? Começa principalmente com as estruturas ideais, tá? Que estruturas ideais são essas, né? A gente vai falar aqui qual é as estruturas. Muitas das pessoas, às vezes, elas erram no seu projeto justamente na instalação. Não instala a sua piscicultura com os equipamentos, nem com os suportes necessários que vai precisar para o seu cultivo ao longo do ciclo. Por que eu digo isso, pessoal? Porque muitas das pessoas têm problema do peixe do meio ao final. Do início até o final não tem problema nenhum. Por que não tem? Porque o peixe está pequeno. Então, de acordo com esse peixe ele vai crescendo, as dificuldades vão aumentando. E quanto mais você aumenta a densidade, mais dificuldade você vai encontrar. Isso aí, quem está produzindo agora, quem está trabalhando com alta densidade, vai perceber que alta densidade não é brincadeira. Você começa a produzir muito e aí você começa a aumentar a densidade. Quando você começa a aumentar a densidade, aí vem vários problemas que você tem que aprender a manusear. Então, o controle, para quem tem alta densidade, é mais rigoroso do que para quem tem baixa densidade, tá? Para vocês terem ideia, tem gente produzindo em viveiros que não tem nenhuma estrutura, tá? Vocês têm ideia.
Agora sim, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma das seguidoras minhas no Instagram, não sei se ela está aqui na live, mas ela está justamente com um plano de reativar um projeto dela. Então, nesse plano, até disse lá os 6 passos para ela. Primeiramente, avaliar a estrutura que ela tem, tá? Essa é a questão fundamental. Dividir essa estrutura em 3 etapas. Como assim? Etapa 1, etapa de ativação inicial. Ativa primeiramente uma etapa de baixa densidade. Por exemplo, se o viveiro, a fazenda dela tem, vou fazer aqui uma conta baixa, tem 30 hectares, ela vai ativar logo 10 hectares, não vai ativar todas, tá? Depois disso, ela vai descobrir o manejo durante 6 meses. Depois de 3 meses, ela ativa a segunda etapa. Ela sai de uma fazenda de 10, vai para 20, tá? E aí, na terceira etapa, ela dominou o manejo, ela amplia toda a fazenda, tá? E na quarta etapa, o que ela acontece? Ela vai melhorar as estruturas e as tecnologias do sistema. Automaticamente, ela tem o quê? Uma segurança do que o negócio vai dar certo, tá bom? Porque isso vai trazer a eficiência e a certeza do negócio, tá? Então, muita da gente não tem esse raciocínio de começar planejado. Então, essas estruturas ideais é uma parte do planejamento que a gente fala até dentro do primeiro módulo do PLX, para vocês terem ideia. A gente fala muito isso. Sobre a questão dos equipamentos elétricos de qualidade e eficiência, são 2 coisas. Tem que ter qualidade, tem que ter eficiência. Também a gente vai rebater sobre isso. E uma coisa que sempre eu falo é a quantidade ideal de peixe, tá? De acordo com a realidade. Exemplo, você quer começar a produzir seu peixe, você já está começando, só porque você tem um viveiro, tem um tanque, sem você saber se realmente tem tudo pronto, o que é que você faz? Bota lá 30, 40, 50, 10 mil peixes e não tem um manejo. E você não sabe se aquela sua água, se aqueles seus equipamentos vão suportar aquela sua demanda. Então esse é o maior erro que acontece dentro da piscicultura. E o manejo, né? Hoje, pessoal, para vocês terem ideia, um dos principais manejos que eu estou mais batendo nas minhas consultorias, nos projetos, é o quê? Manejo de qualidade de oferta de ração. Manejo de qualidade de oferta de ração. A maioria de vocês tem que focar na hora de ofertar a ração de vocês. Já se passou o tempo em que você só pegasse a ração, jogasse lá para o seu peixe e virasse as costas. Hoje você tem que estar com o seu olho olhando para a ração, porque é que eu estava até falando com o Dano a seguinte forma. A ração ela tem 2 funções, ou ela melhora ou ela piora. Então você tem que trabalhar sempre na função que ela vai melhorar o seu sistema, tá bom? Porque ela sempre trabalha nisso. Se você bota ração demais e não observa se seu peixe realmente está se alimentando, automaticamente você vai estar piorando. Agora, se você observa que ele está comendo, então você vai estar melhorando. Então tem esses pontos de vista que são fundamentais. E o controle de crescimento, que é você acelerar o crescimento e reduzir quando for necessário, tá? Quando é que eu vou reduzir o crescimento? Quando eu sentir que o peixe ele vai dar um problema de amônio e nitrito. Então eu reduzo o crescimento dele através de técnicas de redução de ração, tá? E automaticamente eu consigo reduzir amônio e nitrito e entrar com algum protocolo para poder eu fazer o quê? Eu tenho um manejo, adequar o manejo e depois voltar ao crescimento do peixe. Isso é uma questão fundamental que vocês têm que fazer. E a gestão estratégica que tem a ver com custo, com vendas, tá? Principalmente a maioria das pessoas, quando me procura, diz, nós tem venda garantida, mas na hora da venda não tem, tá? Porque o mercado muda, tá? Uma coisa principal sobre isso, sobre venda, quem que sofre sobre venda? É o seguinte, a pessoa vai iniciar um projeto, você vai começar com, vou supor, você tem 3 meses ali, 2 meses de implantação para preparar o seu sistema. Depois disso, você vai passar mais aproximadamente 6 meses produzindo. O que vai acontecer? Durante esses 8 meses de percurso, tá? O que você fez para vender seu peixe? Nada. Você está focado em só jogar ração, análise de água, estratégia de crescimento, tudo e quanto. Quando chega na hora da venda, você não se preparou. O que é que você tem que fazer? Você tem que se preparar desde a ideia de montar o projeto. Como assim? Você tem que trabalhar em captar clientes, você tem que trabalhar em mostrar que seu produto é de qualidade, você tem que trabalhar que você é uma pessoa que passa transparência e segurança, tá? Que a venda também ela não acontece só porque você tem um peixe, que vai acontecer também, você tem que ser uma pessoa que passa segurança e confiança para as pessoas, tá certo? Então isso é uma questão que está dentro da estratégia que vocês têm que montar
o peixe de vocês, o projeto de vocês dar lucro, tá? Então, parando de falar por aqui, vamos aqui seguir, tá? Estruturas ideais. Vamos focar agora em cada um desses temas que eu sintetizei no início, tá? As estruturas ideais. Vocês precisam ter tanques e viveiros de tamanho ideal. Como assim, Gustavo? Eu quero produzir 10 mil quilos de peixe. Qual é o tamanho do viveiro que eu quero? Eu quero produzir 2 mil quilos de peixe. Quais os tamanhos ideais de tanques e viveiros? Então, essa é uma questão que você tem que ter o tamanho ideal. Por exemplo, se você vai trabalhar no RAS e quer produzir muito no RAS, eu aconselho tanques acima de 40 metros cúbicos, tá? Que são tanques padronizados, bons de trabalhar, com boa circulação de água e bom sistema de oxigenação que vocês pode instalar. Então isso é muito bom. Viveiro escavado, pessoal, tem uns viveiros, para quem quer trabalhar alta densidade em viveiro escavado, eu aconselho entre 1 a 2 mil metros quadrados, tá bom? Viveiro escavado é muito bom. Para quem tem condições ruins de solo, pessoal, geomembrana, lona de silo, são estruturas muito boas, porque você consegue aumentar a densidade, produzir entre 2 até 7 kg por metro quadrado, tá? Isso para quem quer trabalhar alta densidade e viveiro escavado, tá bom? Essa é uma questão muito boa. Hoje em dia a gente já está trabalhando com tecnologias que, com baixa renovação de água, a gente consegue trabalhar com muita densidade, tá? Vocês têm ideia, em viveiro escavado. Então, nessa questão do tanque, vocês têm que ter o tamanho ideal. Ah, não, eu vou produzir para tirar 10 toneladas por mês. Então, viveiro já de meio hectares, entendeu? Tanques de 120 metros cúbicos, tanques de 200 metros cúbicos. Então, são tamanhos padrões que permitem que você produza muito, tá? Não, Gustavo, minha produção é 500 kg. Então, vai fazer tanque menor de 30, tá certo? De 40 metros cúbicos, dá para você produzir tranquilamente o seu peixe, tá? Essa questão do tamanho ideal, vocês também têm que trabalhar nos equipamentos ideais para os tanques de vocês, tá? Além desses tanques ideais, você também tem que ter a profundidade, tá? Não adianta você trabalhar com um tanque de 3 metros de profundidade. Tanque, no máximo, 1,80 m, tá? Trabalha aí com tanque entre 1,20 m e 1,80 m, tá ótimo de profundidade. Por que essa questão? A gente vai até falar sobre isso. Sobre o sistema de drenagem. O tanque de vocês tem que ter o fundo assim, ó. Declividade, ó. Abastecimento na parte mais funda aqui, mais rasa aqui, e drenagem na parte mais rasa. Se vocês fizerem um tanque e não tiver drenagem eficiente, por exemplo, eu esqueci até de fazer um vídeo para vocês. Tem um berçário que a gente instalou, ele com 40 minutos ele secou todo. Por quê? É uma drenagem eficiente, seca 100%, não fica água. Por que acontece isso? Porque são feitos com a drenagem eficiência. O que acontece? Se vocês não tiverem essa drenagem eficiente, vocês vão ter dor de cabeça, vão perder cliente, vão ter mortalidade de peixe. Tudo isso é fundamental. E a drenagem eficiente está ligado a uns fatores. O primeiro dele, declividade. No tanque raso, ele tem que ter entre 5 a 10% de declividade, tá? O que é 5 a 10%? O tanque, ele tem, vamos supor, um tanque de 40 metros cúbicos. Um tanque de 40 metros cúbicos, ele tem 8 metros de diâmetro. Praticamente, nós chamamos 8 metros de boca, né? 8 metros de diâmetro, então ele quer dizer o quê? Ele tem 4 metros de raio. Então, 5% a 10% é baseado nesses 4 metros de raio. Não é do tanque todo, tá? Do diâmetro, é só do raio. Então, pega lá, você tira 5% e você vai encontrar quanto é que tem que ter de queda o centro dele, tá? Drenagem de tanque suspenso sempre é no centro, tá? Ah, não, meu tanque é retangular, faz drenagem por centro, tá? Então pode jogar tudo por centro. Quanto maior o seu tanque, maior o nível de declividade, para você ter ideia, tá? Além da declividade, pessoal, a tubulação de esgoto é fundamental. Como assim? Você precisa ter uma tubulação de esgoto competente com o que você tem. Vamos aqui voltando aos tanques. Tanque de 40, drenagem de 40 metros cúbicos, drenagem de 100. Tanque de 150, vocês podem botar 150 milímetros de drenagem. Cano de esgoto. Posso botar 100? Pode. Gustavo, eu quero usar um de 75. Não recomendo. Por quê? Por questão de vazão e de velocidade de drenagem, tá? Então, no menor tubulação que vocês vão usar é de 100 milímetros, tá bom? Para tanques suspensos, tá bom?
Já para tanque escavado, vocês podem usar uma estrutura de drenagem ou um monge, tá? Um monge é uma estrutura, é umas paredes em que a gente coloca umas taubas, tá? A gente faz é chamado de monge. Ou então, para quem quer baratear, vocês podem usar tubos, tá? Também de esgoto, de 200 a 250 milímetros, tá? Dependendo do tamanho do tanque, um tanque de 1.000 metros, um tanque de 200, tá? Um tanque de 2.000, 3.000 pode ser 2 canos de... A drenagem ela ser feita com 2 canos de 250 milímetros, ela escoa muito bem também. É bom que fica uma drenagem boa e barata, tá? Melhor do que construir uma comporta. Só para vocês terem ideia, pessoal, a comporta a gente faz mais em viveiros de 1 hectare, de meia hectare, de 2, 3, 4 hectares, viveiros grandes para camarão. Por quê? O valor de uma comporta hoje, para a gente fazer uma comporta no viveiro escavado, está aproximadamente entre 7.000 a 8.000 reais, tá? Vocês têm ideia, só a comporta. Então, para quem vai construir viveiro escavado, eu aconselho botar o cano, que está bem mais barato. É só pedir para a máquina reta escavadeira fazer a vala na profundidade certa e aí vai-se embora a água por declividade, tá bom? Esse é o primeiro fator. A gente vai falar também, além da drenagem, a gente também tem um sistema de abastecimento. Muitas das pessoas erram, tá? Por exemplo, tá lá com um viveiro de 50 metros cúbicos que está lá abastecendo com uma tubulação de 25. Pessoal, tanques vocês têm que abastecer com no mínimo tubulação de 32 a 50, tá? Ou no máximo 75, tá? Por quê? Abastece rápido, então vocês têm que ver também essa vazão de abastecimento, tá? Principalmente quem bomba de retorno. A bomba de retorno de vocês, para quem tem RAS, né? Ela tem que ter uma vazão muito boa, porque quanto maior vazão ela tem, mais água passa no filtro, tá? Por isso que hoje eu estou recomendando as bombas da Schneider, tá? Que elas são bombas submersíveis com alta vazão, tá? Sobre bombas, pessoal, uma coisa que eu quero que vocês baixem, eu vou fazer a questão da eficiência. Tem muita gente comprando bomba de pressão. Eu já falei, estou falando aqui, eu já avisei lá nos meus vídeos também, dentro do PLX eu falo muito isso. Tem muitas pessoas que compram bomba de pressão. Não é bomba de pressão que vocês têm que precisar para o projeto de vocês. Vocês têm que ter bombas de vazão, tá? Pressão, o que acontece? Uma bomba que joga 100 metros cúbicos por hora, uma bomba de pressão, vocês vão ter uma bomba aí de 10 a 12 CV. Uma bomba de 100 metros cúbicos de vazão, vocês vão trabalhar aí com 2 CV a 3. Então, reduz bastante o custo com a energia, para vocês terem ideia. E energia hoje é uma questão que está séria, muito cara a energia. Aqui para mim, o quilowatt da energia está custando R$1. Se não fosse os incentivos estadual e federal que temos no projeto aqui e na nossa região, não compensa. Então, vocês que estão aí na questão de criação de peixe, camarão, se for iniciar, se for começar, busque por conhecimento para pegar esses incentivos estaduais e federais de energia. Quem tiver condições de botar uma usina elétrica também, energia solar, seria uma fonte também muito boa, tá? É um projeto que é muito rentável para a questão da criação do peixe. Então vocês podem muito bem trabalhar com isso, tá? Para reduzir o custo de vocês. E aí dentro do projeto a estrutura ideais também tem que ter berçário. Trabalhar com berçário e tela de proteção no berçário. No viveiro escavado, no viveiro de engorda não precisa de tela de proteção. E aí não pode faltar nas estruturas ideais um oxímetro, um bom kit de análise. Sobre o kit de análise tem muita gente comprando o kit da Labicon. O kit da Labicon, pessoal, é para aquário, certo? Apesar que no Mercado Livre só tem ele, tá? Vocês buscam lá no Mercado Livre. Hoje em dia o Mercado Livre é muito bom da gente comprar as coisas, né? Bota lá, tem a cotação, tem tudo e ele é seguro. Então, só tem no Mercado Livre geralmente é o que? É da Labicon. Então, Alpha Kit, vocês têm que conversar com o representante e fazer o pedido direto com a Alpha Kit, tá? Então, a Alpha Kit é melhores que tem, tá? Tem outras marcas? Tem. Mas geralmente é o mais em conta e mais confiável que eu trabalho, que é da Alpha Kit, tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Se tiver uma dúvida, deixa aqui. Eu só vi uma bem aqui. Tá aqui. Robério, na despesca de raso, você seca todo o tanque no meio. No meu fica às vezes alguns alevinos para a próxima remessa.
Roberto, no caso, para despesca no raso, eu não seco. O que eu faço na despesca do raso? Eu passo a rede, tiro todo o peixe ali, tá bom? E como é que funciona? Aí depois que eu tiro o peixe, eu boto o cano de drenagem e seco ele todo, tá? No teu caso, você tá ficando ali vindo para a próxima remessa, o que faz? Deixa ali um pouco de água, pega uma porção de cal, tá certo? E bota no teu tanque e faz a esterilização. Se teu sistema de drenagem não tá dando para drenar todo, faz a esterilização da água que ficou, tá bom? Essa é a questão pronta. Você tem que fazer. Beleza? Deixa eu ver se tem outra dúvida bem aqui. Não, acho que era só essa mesmo. Boa noite, boa noite, boa noite. Beleza, então vamos aqui. Equipamentos elétricos de qualidade e eficiência, tá? Pessoal, sopradores e aeradores tem que ser eficiente, tá bom? Para criar 0,5 kg por metro. Renovação quase zero por ciclo. Dá para criar zero? Dá sim. Esse sistema aí, Ivan Costa, se você tem 0,5 kg por metro quadrado, tá certo? Você tem aí um projeto muito bom. E o risco é zero, praticamente zero nesse teu sistema. Você consegue criar sim, tá? Se for ver escavado, melhor ainda, tá? Então é tranquilo para ti produzir 0,5 kg. Renovação praticamente zero, só faz reposição, tá? É até melhor te controlar teu custo e controlar também a tua qualidade de água, tá? Principalmente se estiver iniciando, é o mais recomendado, tá bom? Vamos aqui. Sobre a questão de sopradores e aeradores, tá certo? Pessoal, eu vejo alguns aeradores, o pessoal compra, vão lá no Mercado Livre, mesma coisa, tá certo? Muita gente vai lá no Mercado Livre, aparecem uns aeradores nós chamamos da praça, né? Que tem uma Praça da Graça aqui. Marciano Moraes, Afonso Bezerra, Rio Grande do Norte. E aí, Marciano, tudo bem? Como é que vai? Aí tem uns aeradores que ele não incorpora oxigenação, tá? Já foi comprado alguns, testado, então realmente não faz incorporação e são baratos no Mercado Livre. Mas aeradores bons vocês vão encontrar. Beraqua, né? Realmente é uma marca boa. Trevisan também, Gaviota é outra marca boa também, tá certo? E geralmente essas marcas boas estão um pouco mais acima do mercado, do valor que vocês encontram no Mercado Livre, tá bom? Mas eles têm eficiência, durabilidade, tá certo? Eles aguentam trabalhar 24 horas. Para ter ideia, tem um projeto da gente que é aerador chafariz, trabalha 24 horas funcionando, tá bom? Tem muita gente que não quer trabalhar, algumas marcas não recomendam, para você ter ideia, trabalhar 24 horas. Então, se a máquina não consegue trabalhar 24 horas, então tá ruim. Então, não precisa descansar, é material elétrico. Então, tem que funcionar 24 horas se for necessário. No taco, escavado com renovação de ar constante, que é uma boa oxigenação, quantos peixes coloca no metro cúbico? No tanque escavado, boa pergunta, bem aqui. Para me dar bem meu mouse aí, pelo amor de Deus. Deixa eu trocar bem aqui o mouse. Estava aqui, fiz a pesca, beleza, já, para tirar a dúvida de vocês. E aí, trocando aqui os equipamentos para me trabalhar melhor. Pronto. No tanque escavado, com renovação de água constante, e boa oxigenação, quantos peixes por metro cúbico? Olha, no teu caso aí, eu não sei qual o tamanho da seu viveiro, mas dá para trabalhar entre 8 a 10, 12 kg por metro quadrado, tá? Por metro cúbico. Tá? Depende do tamanho do teu viveiro também no manejo de água. Fernando, eu fiz uma pesquisa, aqui aerador sai melhor e soprador na minha região. Visão que você acha? Na minha visão, eu fiz uma pesquisa aqui, aerador sai melhor soprador na minha visão. Eu acho que no caso quer dizer que aerador sai melhor que soprador, né? Depende do sistema, tá? Se for tanques pequenos, você for tanques grandes, eu aconselho você trabalhar com dois, soprador e aeradores, tá bom? E se for tanque pequeno, só soprador, tá bom? Gustavo, aqui está muito frio à noite. Durante o dia esquenta, mas os peixes só comem bem no final da tarde. É normal? É normal.
é normal acontecer, tá bom? É bem normal acontecer isso, não é diferente não. Principalmente quem está na região, não sei qual é a região que você está, mas se realmente está frio à noite, então geralmente o pessoal vai comer mais bem à tarde, tá bom? Aí o que acontece? Sobre a questão da eficiência, a gente fala o quê? É igual vocês têm uma aula dentro do seleção de sopradores lá no método MAP e aeradores, que eu digo o seguinte: vocês na tabela da AIST, né, geralmente eu recomendo que vocês comprem sopradores da AIST, né? Tem da AIST, tem da questão da AIST, tem da Nesco e tem outra marca que são boas, tá? Então a AIST, que é o seguinte, você tem a tabela, lá tem soprador de 1.1 que ele joga menos ar, incorpora menos oxigenação do que o de 0.65, para vocês terem ideia. Então quem não conhece, vai lá e compra o de 1.1 e às vezes ele pode estar comprando um aerador mais barato, tá certo? E menos potência e gastar menos energia. Então essa parte de eficiência também é importante. Uma coisa, sobre profundidade, quem tem tanques mais profundos, você vai gastar mais potência para oxigenar o tanque de vocês. Então isso é um problema que tem. Então tanques tem que ser principalmente tanques elevados, até 1,20 m está ótimo, tá? Não precisa mais do que isso, beleza? Não precisa um tanque de 1,80 m, tá? Precisa ali no máximo 1,20 m, tá ótimo mais. Viveiro escavado não, você pode produzir um pouquinho mais profundo, tá? Outra coisa, além de vocês trabalhar trabalhar com aerador eficiência e soprador eficiente, vocês têm que instalar ele com eficiência, tá? É o seguinte, o soprador, vocês não podem fazer ramificação, no mínimo, para fazer uma ramificação do soprador, vocês têm que levar um tubo linear, no mínimo ali de 3 metros, tá? A partir de 3 metros vocês conseguem fazer uma ramificação sem danificar a eficiência do soprador. Outra coisa, fiação, tá? Cuidado, às vezes as pessoas querem economizar em fio comprando fio de baixo milímetro. Vocês têm que comprar fio de acordo com o que o equipamento permite, para não esquentar e automaticamente não gastar mais energia, tá? A questão do estrangulamento dos equipamentos é o que mais acontece, tá? Outra coisa, chaves de proteção, principalmente para quem trabalha com energia trifásica, tá? Tem que ter chave de proteção com falta de fase, porque se tiver uma queima de uma falta de uma fase, o motor elétrico trifásico ele torra. Então vocês vão ter que mandar enrolar o motor. Então essa questão é fundamental. Essa questão da instalação é tão importante, vocês terem ideia, sopradores tem que ter o filtro, né? Geralmente eu faço esse filtro artesanal. Tem filtro aí na internet para vender, as marcas vendem também filtro para os sopradores, mas eu recomendo vocês fazerem eles artesanal, fica mais em conta para vocês, tá? Manejo e manutenção dos equipamentos, isso é uma parte fundamental. Sopradores, as mangueiras microporosas, vocês têm que ter mangueiras microporosas de grande, que saia uma bolha um pouco maior, vocês têm uma manutenção melhor. E fazer a manutenção de 15 dias nelas, tá? Tem um aluno meu, o Cristiano, que ele tem 2 reposições de mangueira. Ele consegue trabalhar com cloro, lava com cloro, depois repõe, depois de um dia repõe. Ele tem um reparo, né? Quando ele está lavando uma, ele bota a outra lá no sistema. O que acontece? É muito bom para quem tem muita condição. Para quem está só com a mangueira mesmo ali de oxigenação, é só passar uma escova, pessoal. As mangueiras já estão limpas, tá? Não precisa de muito escovar. Claro, isso eu estou falando de uma mangueira importada, mangueira microporosa importada. Mangueira da Aquadrop, ela tem o orifíciozinho de sair muito pequeno, então ela suja muito rápido, tá? Outra coisa que suja muito mangueira, instalação próximo do fundo, vai sujar mais. Então bota ela ali 15 centímetros do fundo, que ela não vai sujar menos, tá? E aí, vocês precisam fazer essa manutenção de vez em quando para poder vocês ter uma boa eficiência de oxigenação, tá? Para vocês terem ideia. Será que tem uma dúvida? Marciano, tudo bem, meu amigo? Eu lhe acompanho daqui do Rio Grande do Norte, Afonso Bezerra, na fazenda do meu avô. Temos tilápia com tanques de alvenaria escavado com soprador e aerador. Mas parabéns, Marciano, muito bom. Mas faz tempo? Como é que está a produção aí, Marciano? Ivan, Gustavo, para mandar água para análise, quanto tempo ela pode ficar na captação até chegar no laboratório? Boa pergunta, Ivan. Isso é uma dúvida, acho que poucas pessoas
tem essa atenção, 24 horas, tá? Não sei onde é que você está, qual é a cidade que você está, qual é o estado. Se você está no Ceará, vocês têm um suporte muito bom. Rio Grande do Norte também tem, tá? De laboratórios com boa procedência que faz análise completa. Para essa análise, ela tem que passar 24 horas. Coletou, bota na garrafa PET, pode botar também depois da garrafa PET dentro de uma caixa térmica e aí mandar para o laboratório, tá bom? Zezinho, Gustavo, um soprador da AIS 0.6 dá para 3 tanques de 20 metros cúbicos cada? Dá. Dá. Agora a densidade que tu vai trabalhar é uma questão que você vai trabalhar, tá bom? Se você vai trabalhar a densidade baixa, dá tranquilo, até 15 dá tranquilo. Agora você vai aumentar, eu aconselharia você entrar no de 1.1, tá? Para vocês terem ideia. Para você entrar de 1.1 e aí você consegue sim trabalhar em 60 metros cúbicos e produzir aí 30 kg por metro cúbico. É o Zezinho perguntando aqui, chácara. O custo-benefício no tempo, segurança, o soprador leva o primeiro lugar. Beleza. Essa é uma pergunta ou afirmação? Se for afirmação, é isso mesmo, tá? É muito bom. Região norte do Ceará. Região norte do Ceará, acho que ele está perto do Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte também tem laboratório bom. Se não, vocês podem mandar para Fortaleza também, tem laboratório. Qualquer coisa sobre referência de laboratório no Fortaleza, na região do Ceará, vocês podem mandar mensagem no meu direct aqui no Instagram, que eu consigo estar dando orientação para vocês qual é o melhor laboratório, tá bom? Que marca é do oxímetro? Oxímetro, pessoal, vocês têm vários oxímetros, tá? Mais marca. Os oxímetros mais top é da Hanna Instrumento, tá? Mas é muito caro. O melhor oxímetro no custo-benefício hoje está da Alpha Kit, tá? Geralmente a Alpha Kit é o que eu mais recomendo que a gente trabalhe, tá? Então os oxímetros bom. Beleza? Então vamos aqui. Mais dúvidas aí estão botando, depois eu tiro de cada um, tá bom? Só esperar um pouco. Vamos aqui, é uma dúvida de muitos. Quantos peixes colocar por metro cúbico, metro quadrado para ter uma boa eficiência no crescimento, tá? Vamos imaginar situações, né? Gustavo, eu estou iniciando agora. Para quem está iniciando agora, no RAS, comece com 15 a 20 kg por metro cúbico. Você vai trabalhar com 15 a 20 peixes por metro cúbico. Você vai ter um aproveitamento muito bom, menos dor de cabeça, tá certo? E você vai ter um resultado bom, tá? Quem está no viveiro escavado, comece aí entre 0,5 até 1,5 kg. Você vai ter boa eficiência. Isso quer dizer o quê? Você vai trabalhar entre meio peixe a 1,5 peixe por metro quadrado, tá? Você vai colocar essa quantidade, vai ter uma boa aceitação. Claro, vai depender de quê? Vai depender do seguinte forma. Vai depender da sua qualidade de água e da sua potência de aeração, tá? Então essa é a questão fundamental que você tem. No caso, além disso, você também tem que calcular o peso de venda, tá? O peso de venda é o quê? É o peixe que você quer vender, tá certo? Então, o peixe que você quer vender é o peso que você vai vender. Qual o peso que você vai vender? Não, vou vender peixe de 1 kg, 1,5 kg. Por exemplo, nós aqui do Nordeste, tilápia, né? É o que mais sai. No Norte, tambaqui, pirarucu, vai ter outros peixes no Norte também. Mas para nós aqui, o peixe é até 1,5 kg, tá ótimo a tilápia, tá bom? Pra vocês terem ideia. Então, o peso de venda é esse, pra vocês terem ideia. Então, tem que dominar esse peso de venda, saber. 700 gramas, 800 gramas já tem venda também. Uma coisa, manejo adequado com a espécie. Vamos lá. Para vocês terem ideia, tilápia, a gente só trabalha com ela, o manejo no arraçoamento é diferente, o manejo na biometria é diferente, tá? Tilápia a gente só trabalha de 15 a 15 dias biometria. Já manejo de tambaqui, panga e outros peixes, 28 dias. Você não pode pegar muito esses peixes que são mais rústicos, tá bom? De cultivo, são peixes menos dócil, que nem a tilápia é muito dócil, tá? Então o que acontece? Então 28 dias você pode estar fazendo biometria com ela, tá bom? O que acontece? Esse manejo de arraçoamento também, cada um tem um tipo de comportamento, tá? O tambaqui, ele se alimenta muito diferente da tilápia. Já a tilápia é muito fácil de arraçoar. Você conseguir identificar como se a tilápia está comendo bem ou não. O tambaqui, ele demora um pouco.
O panga é voraz também, tá? O panga é bem voraz igual a tilápia. Ele vai acompanhando você durante a sua jogada de ração, a sua andada. Então é muito bom também o panga. Então esses manejos com a espécie são fundamentais. A outra coisa, para fazer despesca com panga não é uma coisa muito agradável, é um pouco mais difícil por causa dos esporão dele, tá? Então cada um vai ter o seu manejo. E durante a biometria também, tá? E aí o que acontece? Quando você tem essa questão do mercado, por exemplo, o panga, a gente trabalha ele até 1 kg, 1,2 kg, para vocês terem ideia. E aí o que vai acontecer? Pega essa daí, anotem isso aí, tá? Dá para vocês com o panga, tá? Isso dados técnicos, dado prático, tá bom? Para vocês. Anota aí sobre o panga. Quem produz panga aqui? É o seguinte, para quem está produzindo panga, vocês conseguem produzir entre 1 kg a 2 kg sem oxigenação, só com renovação e viveiro escavado, tá bom? Produz tranquilo, claro, com boa qualidade, manejo de correção de qualidade de água, dureza. Vocês podem estar usando o protocolo do PUIN, que vai ajudar bastante, tá? Então, você trabalhando com panga, vocês conseguem produzir muito mais do que com a tilápia, naquele mesmo viveiro ali, para vocês terem ideia. A tilápia não, ela requer muito mais oxigenação. O panga, por causa da respiração facultativa dele, vocês conseguem aumentar a densidade. Então, uma dica, para quem tem mercado com panga e tem fornecedor de alevino de qualidade, tá aí uma deixa aí para quem quer começar com panga. Ele é muito bom na questão desse crescimento e ele tem uma capacidade de produção maior do que a tilápia, beleza? Dá uma dica aí para vocês de resultados que a gente tem. Que a gente tem não, né? São produtores que tem, que a gente faz acompanha e a gente vê o que eles estão fazendo, diz mais ou menos, acompanha tudo que está fazendo e aí tem um resultado real. Como digo resultado real? Quando eu falo alguma coisa aqui, é porque a gente tem dados, tá bom? Não é nada fictício, não é tirado da minha cabeça, não é... Aqui vou lá fazer aqui uma questão. Não é o produtor que vai lá e tira lá o peixe maior da sua coisa, já o meu peixe está dando aqui 2 kg e na verdade a média está dando 800, tá bom? Então é dados reais, tá bom? A gente trabalha com dados reais e realmente coisas que dá certo, tá bom? Tirar aqui a dúvida, vou deixar na dúvida aí, agora eu tirar a dúvida. Gustavo, existe espécie de tilápia voltada para o beneficiamento de filé? Sim, existe, tá? Tilamax é a que mais volta para de filé, tá? Ela é desenvolvida para isso, tá? Então você pode buscar a Tilamax, que você vai ter um desenvolvimento melhor de filé, tá? Marciano, faz tempo, já tá regular. Estamos só com 2 tanques de alvenaria, vamos povoar já. Os outros dois tanques. Beleza, parabéns. Então já tá no macete da piscicultura. Então já pegou a manha como é que funciona. Então é desse jeito mesmo, Marciano. Parabéns. Vamos aqui. Qualidade de água ideal. Então, quem trabalhar, quem me acompanha, falo muito sobre aqui qualidade de água. Aqui a venda de panga foi ruim. A tilápia sai mais à venda. Pois é, Marciano, cada região você vai ter uma coisa peculiar, né? Na verdade. Tilápia sai de todo lugar, né? Praticamente quase todo lugar vende. Tem algumas regiões que preferem o panga, tá? Exemplo, a gente tem região que prefere o tambaqui. Então, tem que estar na região que tem panga. O panga ele é muito bom para vender para frigorífico, para vocês terem ideia, tá? O frigorífico é fantástico. Para quem tem contato com frigorífico e consegue vender panga para frigorífico é excepcional, tá bom? Daniel Rocha, qual o densamento máximo que você indica para panga e tanques escavados sem uso de aeradores? Entre 1 a 2 panga por metro quadrado, tá bom? Daniel, Gustavo, tem algum distribuidor de Tilamax em Fortaleza? Roberto, em Fortaleza deve ter bem uns 3, tá? Ali, realmente, na região próxima de Fortaleza, tem uma região maior produtora ali, acho que em Amontada, próximo. Na região de Fortaleza, tem umas laviculturas lá. Eu não me lembro bem qual é o nome, tá? A gente teve um fornecimento de lá, o proprietário comprou dos fornecedores de lá, tá bom? Mas vocês têm a Abomar, se eu não me engano, a Aquabel chamado, que fornece muito alevinos. O dele lá tem a própria genética deles mesmo, laboratório grande, tem em todo o Brasil, a Abomar, para vocês terem ideia. Então vocês que estão aí em Fortaleza são bem agraciados com fornecedores, tá bom? A questão que Ceará tem,
não é falta de fornecedores, vocês têm todo o suporte para produzir bem. Tem baixo custo de ração, o Ceará a gente conhece porque tem muito incentivo, a ração é mais barata, tá certo? A energia também tem um valor acessível, vocês têm muito mais incentivo em várias coisas para produção. Então, deixa aí a dica aí. Não sei bem no Rio Grande do Norte como é que é, tá? Mas no Ceará é bem incentivado. Piauí também tem seus incentivos, tá bom? Maranhão, incentivo praticamente zero. Desculpa aí quem é do Maranhão aí, mas realmente é a realidade, tá bom, pessoal? Vamos lá, qualidade de água. Falando em qualidade de água, a gente vai falar o quê? Vai falar de pH. pH ideal é o quê? 7. Trabalho, pessoal. Tem que trabalhar entre 7 e 8, tá? 7 e 8, 7 e 8. Passou de 8,5, bote, vê o que aconteceu, regule a sua alcalinidade, sua dureza, e aí vai trabalhar, desce esse pH para 7, 7,5 e 8 no máximo, você vai fazer seu peixe crescer. Alcalinidade, pessoal. Alcalinidade é uma questão fundamental, é que vai manter o pH de você equilibrado. Mantenha a alcalinidade acima de 60 em sistema de viveiro escavado e em sistema de RAS acima de 120, tá? Uma coisa que eu tô vendo, tá? Isso aí é questão técnica, tá? Técnica e prática. Alcalinidade de 110, uma dureza de 1.200, o peixe ele não sofre muito com amônia e nitrito. Ele cresce bem e ele consegue ter um bom desenvolvimento, mesmo com amônia alta e mesmo com nitrito alto. Para vocês terem ideia, esse é o resultado que a gente está tendo. E a questão, a dureza, tente manter ela sempre acima de 120 ou então 200, tá? Porque ela vai fazer com que o seu peixe desenvolva mais rápido, tá bom? A dureza junto com a alcalinidade. E aí a gente fala muito na questão do processo de adubação. Vocês têm que ter sempre a água de vocês bem adubada, bem fertilizada, com a coloração atrativa, umas verde amarronzada, tá? Então essa é uma cor saudável. Cuidado com aquela água muito com aquela... Quem tem trabalhando com tambaqui, pessoal, eu aconselho vocês botar algumas tilápias para consumir aquela nata verde que cria em cima do cultivo de tambaqui. Vocês estão com cultivo de tambaqui, o que acontece? Ela cria uma nata verde que é natural do cultivo de tambaqui. Abaixo vocês têm uma espécie que possa consumir aquela microalga que gera aquela nata verde, tá? Então essa é a questão. E aí vocês têm que trabalhar muito sobre qualidade de água, a mineralização de nutrientes. O que é isso? Você vai trabalhar a decomposição do nitrito, da amônia, tá certo? Isso é uma questão fundamental. E vocês também da matéria orgânica, que ela consiga diluir o mais rápido possível e ser eliminada, tá bom? Essa é uma questão que a gente fala sobre qualidade de água sempre. Chácara Monte Sinai. Gustavo, você conhece alguém que vende em Pernambuco alevino de espécie de lamaco? A Bomar tem um laboratório em Pernambuco. Agora eu não sei qual é a cidade, tá? Mas em Pernambuco tem também, tá? Basta procurar. Vocês pesquisam aí, Bomar. Bomar, alevinos de Bomar. Tem muito no Google. Tá certo? Gustavo, é o Ivan. Gustavo, de acordo com a sua vivência, agora, água de poça costuma ter dureza e alcalinidade? Ó, boa pergunta. Ivan, água de poço artesiano, tá? Ela geralmente, da maioria das vezes que eu vi, só teve, acho que 1% que eu encontrei água ruim, tá? A maioria das vezes, água de poço, ela só tem a alcalinidade e dureza ruim em regiões muito peculiares, tá? Mas na maioria das vezes ela tem alcalinidade boa e dureza excelente, tá? Foi as melhores águas que eu já encontrei é de poço, tá? Não sei bem qual é a tua região, se estiver na região do Ceará, no Agreste, no Piauí também tem uma região muito boa, o lençol freático é muito bom para isso, tá? Então água de poço é as melhores que tem para peixe e camarão, pra vocês terem ideia. Roberto, é verdade que a tilápia só se reproduz após 8 meses? Depende, tá? A reprodução dela é tardia, tá? Não é igual às outras, tá? Mas 8 meses ela só vai, se geralmente for no frio. Nós que estamos na temperatura mais quente, ali com 5, 6 meses ela já começa a reproduzir, tá? Então, essa é a questão que eu tiro na prática, tá bom? Chegou uns alevinos de Tilamax, não sei se vocês me acompanharam, então com 5 meses a 6 meses já teve algum indício de reprodução nas matrizes, tá? Então, mas realmente é isso. Então, o que eu vi foi isso, na minha prática, tá? Eu tô falando isso aqui do que eu vi. Tá beleza, Roberto? Mas, querendo não, é tardio, porque se vocês considerar que
o peixe, a tilápia, ela começa a reproduzir com 100 gramas a 200 gramas, então realmente tem uma boa evolução a Tilamax. A minha região é perto de Sobral, no Ceará, água de poço. Então realmente, se for perto do Sobral, a tua água de poço deve ser boa, tá bom? Deve ser boa demais. Não sei, mas deve ser boa, porque o Sobral, essa região aqui, pessoal, do Ceará, é muito boa mesmo de água de poço. Não consegui encontrar. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui uma pergunta que ficou passada de vocês. Leal Maio, pronto. A caboé é boa para filé, Gustavo? Tem o próximo aqui em São Paulo. Sim, é boa, tá? É uma espécie boa para filé, tá beleza? Vamos aqui sobre a parte principal, manejo adequado, tá certo? Elaine, quanto tempo a tilápia está pronta a ser abatida? 6 meses ela já pode ser abatida, tá? De 6 a 8 meses é o tempo que ela consegue ser abatida. Chaca, nos fala de ganho de peso da Tilamax, Gustavo. Olha, a Tilamax a gente está em processo de avaliação dela aqui nos cultivos, tá? Não posso dar afirmação do ganho de peso dela ainda, mas geralmente ela segue uma tabela que eu tenho dentro do PCP de ganho de peso, tá? Ela geralmente bate ali a faixa ideal. Claro, o ganho de peso não vai depender especificamente só do peixe. Tem que depender de quê? De manejo de qualidade de água, manejo de ração, o que a gente vai falar aqui agora, tá? Então, o ganho de peso ele vai ser estrondoso, tá? Vocês têm ideia de acordo com esses parâmetros, principalmente capacidade de suporte, tá bom? Às vezes está muito adensado, o peixe ele não vai ter um bom ganho de peso, tá bom? Essa é a questão. Vamos lá, manejo adequado, arraçoamento. Pessoal, pausa aí, arraçoamento é uma questão da seguinte forma. O arraçoamento ele é fundamental para você identificar todo dia, durante 3 vezes ao dia, se seu peixe está bem ou não. Se aproxime do arraçoamento, colhe, fica observando isso. Se você tem uma pessoa que joga a ração, vai pelo menos uma vez lá observar se o peixe está bem ou não. Às vezes as pessoas estão jogando a ração e não observam isso. Vocês veem o tempo de arraçoamento que aquele peixe está comendo. Ele não pode passar ali entre 5 a 10 minutos comendo aquilo ali não, que já é muito tempo já para mim hoje atualmente. O peixe ele tem que estar voraz, tá? Muito voraz. E o arraçoamento ele tem que ser em espaçamentos que dê para que o peixe sinta fome também. Não adianta você colocar arraçoamento muito próximo, principalmente em viver em peixe grande. Para vocês terem ideia, hoje eu estou trabalhando com dois arraçoamentos diários num peixe de 600 gramas. Só está comendo 8 horas da manhã e 3 horas da tarde, tá certo? O peixe cresce super bem, tá certo? E não tem problema nenhum. Vocês têm ideia. Então, o que acontece? O que acontece nesse caso? O peixe, ele vai se alimentar mais, vai consumir, assimilar mais aquela ração e vai crescer mais. Vocês têm ideia? Então, vai depender da fase, tá bem? Tá? Peixe aí entre 300 a 400 gramas, vocês podem colocar aí 3 vezes ao dia. De 1 até 30 gramas, coloque aí 4 a 5 vezes, tá bom, tá? Depende muito do que você está. E nessas vezes, observe o comportamento. O peixe, quando ele está se alimentar bem, ele fica com o lombo lá de cima, próximo de você, principalmente a tilápia. Então, joga a ração. Veja que na hora da ração, vocês vão ficar pulando um em cima do outro, tá certo? Tem um comportamento muito bom para ele. Esse é um comportamento visual, tá bom? E aí vocês conseguem identificar se ele tá bom ou não na hora do arraçoamento. O peixe não quis comer, vocês pegaram 5% da ração. Vamos supor que você está jogando ali, está jogando 10 kg de ração na refeição. Joga 500 gramas a 1 kg e veja como é que o peixe vai se comportar naquele arraçoamento inicial. Se ele não quis comer muito, comeu devagar aquela mínima quantidade que você jogou, você joga ali mais umas 3, 4 vezes, reduz ali na metade a ração e guarde sua ração. Não joga sua ração fora não. Faça esse manejo, isso é a questão fundamental para você, tá bom?
Outra coisa, análise de água. Análise de água é uma questão fundamental que você tem que bater. Vocês têm que bater em análise de água porque tem que fazer toda semana. É uma questão fundamental. É o termômetro que você vai ter de saber se o peixe está bom ou não, é análise de água, tá bom? Para quem vive isso, para quem está vivendo isso agora, isso é a questão fundamental da análise de água. Quem consegue ver, de vocês que fazem análise de água, vocês vão perceber que se o parâmetro desregular, o peixe não vai desenvolver. Isso é claro, tá bom? O que acontece também? Quando vocês fazem análise de água, que ele não está proporcional, vocês têm que fazer a correção de qualidade de água. Essa correção de qualidade de água é o quê? Adicionar às vezes cal e gesso se necessário. Teve uma pergunta, acho que tem na caixinha de resposta. Foi o seguinte, Gustavo, dá para me fazer correção com cal durante o viveiro tá cheio com peixe? Pode, depende da dose. Vocês têm que botar a dose de cal diária ali, se a alcalinidade estiver ruim, entre 5 gramas a 10 gramas por metro quadrado ou metro cúbico. Isso não vai causar efeito nenhum no pH, tá certo? Vocês vão poder aumentando a alcalinidade gradativamente e vão ter um efeito maior. Já para berçário, para quem está com berçário, para quem tem problema de alcalinidade em viveiros menores, em 30 metros cúbicos, berçário, tá bom? Eu não uso jacal, eu uso bicarbonato de sódio, que é mais barato, é mais caro um pouco, mas a dosagem é menor. Não uso bicarbonato num sistema grande, tá? Porque aí toda solução do problema, pessoal, a gente tem que olhar o que? Ela é viável, tá certo? Ela vai ser economicamente viável aquela solução? Se não for, não faço, tá bom? E além de correção, a gente fala muito da biometria. Você precisa fazer a biometria, acompanhar esse crescimento. O peixe, para você acompanhar o crescimento dele, você precisa fazer a biometria. A biometria você tem que pegar ali entre 60 peixes a 50 peixes, é uma quantidade pouco. Não façam biometria com 10 peixes, com 5 peixes, tá? Não é um resultado. No mínimo entre 50 a 60, tá bom? Se você tiver condição de pegar 100 peixes, faça com 100 peixes, tá bom? Isso é uma questão boa para você, uma numeração. Ah não, faz 10% da população. Pessoal, vocês estão no tanque aí que tem 40 mil, vocês pegar 10% dessa população, dá muito estresse ao peixe, vai danificar bastante, então cuidado. Gustavo, para pegar a biometria, é melhor fazer com rede de arrasto ou tarrafa? Aconselho vocês a usar tarrafa, tá bom? Na biometria, uma tarrafa que não danifica o peixe, tá bom? Que não vai ferir ele. Renovação de água. Recentemente a gente está trabalhando com viveiro raso e com renovação de água, tá? Então renovação de água ela só é funcional quando vocês têm uma água ruim de qualidade, parâmetro de qualidade de água de novo. Se a água tem alcalinidade boa, dureza boa, mas amônio e o nitrito está ruim, está alto demais, o que vocês têm que fazer? Renovação. Renovação de água em cima, tá bom? Recentemente a gente está testando alguns produtos e alguns estão tendo efeito, tá bom? Mas ainda não está comprovado, tá? 100%. Que produto? Principalmente para baixar amônio e nitrito, tá bom? Esses produtos são produtos com baixa custo e alta eficiência, tá bom? O que acontece? Nessa questão, a gente está diminuindo a questão da renovação de água. Mas esses produtos não são milagrosos, tá? Tá certo? Quando eu divulgar eles aí, falar deles aí, como é o protocolo, como é que vocês têm que fazer, não vão confiar só neles 100% não, vocês têm que fazer o manejo, tá bom? Essa é a questão fundamental. E alguns produtos estão fazendo efeitos, tá? No sistema, e já nos outros não tá, incrível que pareça, né? Cada um com sua realidade. Por isso que eu digo, cada sistema é um sistema, não adianta vocês copiar um sistema do outro. Mas aí acredito que até final de agosto eu consigo dar um feedback para vocês desses produtos, tá bom? Que aí eu estou testando, são em seis sistemas diferentes, em 6 estados diferentes, tá? Então estou testando esses produtos. Alguns eu estou enviando gratuitamente mesmo, outros eu estou tentando buscar uma forma das pessoas testarem. Por que eu faço isso? Por que eu testo esses produtos? Para poder passar alguma coisa de qualidade para vocês, né? Sempre as coisas testadas. Então, por exemplo, não adianta a minha realidade é uma, a realidade lá no Rio de Janeiro é uma, a realidade no Ceará é outra, a realidade no Rio Grande do Norte é outra, a realidade em Brasília é outra, em Goiás é outra, vocês têm ideia. Então, eu faço isso para poder eu entender se realmente o produto serve ou não, tá bom? E qual é o melhor protocolo. Para vocês terem ideia, a fábrica, ela disponibiliza um protocolo.
esse protocolo para mim não deu certo. Eu achei o melhor protocolo de acordo com a dosagem. Em alguns, o melhor protocolo que teve tem uma dosagem que eu mesmo identifiquei que seria melhor e ter refeito, tá bom? Essa é a questão fundamental. Aí vocês têm que sempre dar controle, pessoal, na produtividade de vocês, tá? Como assim? Se vocês projetaram o projeto de vocês para 12 kg por metro quadrado, quando ele chegar a 12 kg por metro quadrado, vocês têm que ficar atenção. Vocês podem ter uma mortalidade. Então, sempre vocês vejam quanto é que vocês têm de produção por metro quadrado, tá bom? Como é que vocês sabem isso? Pela biometria. Vocês vão pegar a biometria de vocês. Vamos supor que você está com peixe ali de 800 gramas, tá? E vocês têm 1000 peixes no tanque de 30 metros cúbicos. Então vai dar aproximadamente 800 quilos, tá? Então vocês vão para uma caducidade alta aí. Então o que vocês têm que fazer? Vender o peixe antes que aconteça um problema, porque ele está chegando na zona dele de morte. Vocês, quem está no PLX, sabe bem o que é a zona de morte. É quando o peixe para de crescer e ele vai ter problemas de amônio e nitrito, ele vai tender a morrer, tá? Então é a zona de morte, nós conhecemos. E aí, nós falamos muito bem do FCA. Vocês têm que trabalhar o FCA, tá certo? O fator de conversão alimentar, ele é fundamental para que vocês determinem se o negócio está bom ou não. E o custo de produção, que a gente vai falar daqui a pouco, por quê? O FCA, mesmo que você, meu peixe está comendo pouco, mas ele cresceu, manter o FCA bom, ok. O que o FCA vai dizer? Quantos quilos de ração você gastou para ganhar 1 quilo? Então, isso é a questão fundamental para vocês, tá? Alguma dúvida bem aqui? Pode deixar a dúvida agora. Parabéns, tá, pela informação. No cultivo de peixe, Gustavo, nosso Brasil é muito carente em assistência técnica. Não, eu sei disso, tá bom? Eu estou até pensando em lançar uma turma agora para consultores, porque tem alguma demanda que eu não consigo atender, porque é presencial e é distante, tá? Então, geralmente, estou pensando em lançar uma turma para quem é consultor. Eu vou fazer um treinamento para quem é consultor, tá? Não é para quem é produtor. Para quem é consultor, ou é técnico, ou é engenheiro, ou é agrônomo, enfim. Quem quer trabalhar na área da piscicultura, para poder a pessoa atuar nesse setor, dando consultoria presencial, tá? Para poder a gente fortalecer mais essa parte da piscicultura. Quais os promotores de crescimento que você já usa e surtiu efeito? Promotor de crescimento, manejo, tá? Produto, pessoal, é para amenizar algum tipo de problema que está acontecendo. Não vai confiar em 100% nos produtos, tá? Não é milagroso, não. Manejo, qualidade de água, manejo, manutenção, é isso que vai fazer o peixe desenvolver, tá? Nenhuma tem a solução mágica, não, tá? Essa é a questão que eu digo, não existe fórmula mágica. A fórmula é persistência em qualidade de água, manejo de ração, comportamento de peixe. Fez isso, faz ali, adiciona algum tipo de produto para amenizar alguma situação e mantém ali. Não tire o seu foco, não confie cego naquele produto. Você tem que ter o produto como não é uma solução, ele é uma suplementação do sistema, tá bom? Essa é uma questão. Vocês vão encontrar muita gente aí, não, esse produto aqui vai fazer seu peixe crescer mais rápido, tudo quanto. Não cresce não, viu? Manejo e controle. Desculpa aí, mas ser sério, mas a realidade é essa, tá? Não é que ele vai crescer, ele vai ajudar a melhorar ali, tá certo? Mas vocês vão ter que trabalhar manejo, vai depender de vocês. O resultado que vocês têm, quando eu recebo feedback, sempre eu recebo feedback positivo, não, Gustavo, por ter me ajudado, obrigado, isso, olha, parabéns você por ter conseguido, porque é igual as consultorias que eu dou. Às vezes eu dou consultoria online, então o meu olhar é o seu, é você que tem que me dizer o que está acontecendo, é você que tem que ver. Eu só vou trabalhar em cima daquele que você vai me dizer. Então, às vezes eu sofro muito, que às vezes as pessoas somem e não dizem, não, tem que me dizer o que é que está acontecendo, se o peixe comeu bem, se ele não comeu, olhar se o peixe está desenvolvendo, se não é. Então, isso tudo que deve fazer a pessoa. Então, se você fez de acordo com o que eu mandei, então o resultado é seu, tá? Parabéns por isso. E aí a gestão, né? É uma questão fundamental. A gestão do custo, vocês têm que saber o quê? Que o custo, ele tem que estar sempre caindo. Ele tem uma queda, né? Ele começa aqui do teto, tá? O que é o teto? R$40, R$50 o quilo do peixe que está ali. E aí, de acordo com que ele vai crescendo, ele vai descendo para 20, 22, ou 20, 19, 16, 20, 10, até chegar no quilo que você quer, tá certo? E essa venda do quilo,
hoje eu estou trabalhando. Hoje eu estou trabalhando um custo de 6 a 6,50, tá? Os projetos geralmente é isso, tá? R$6 a R$6,50. Quando o peixe chega a isso, se ele conseguir achar mais, melhor ainda. Se não, se o peixe já chegou no tamanho de venda, eu já vou vender logo, tá bom? Vocês têm ideia. Só teve um projeto que ele não saiu nessa meta, que geralmente está 7,50 o quilo, que é do sistema RAS, mas a gente sabe por que foi. Questão de instalação, de manutenção do sistema, aconteceu o problema de clima de equipamento, ficou muito caro, então o peixe está saindo a 7,50, tá bom? Então isso é o caso que a gente está tendo. E aí vamos falar de venda, né? Muita gente, falei no início, que as pessoas pensam que em só produzir e esquece de vender. A venda vocês têm que trabalhar da seguinte forma: faz um Instagramzinho aí, tá certo? Vai postando suas coisas, vai no WhatsApp de vocês, no status, vai alimentando a rede de contato de vocês, tá? Com o quê? Com produtos que você tem, que é o quê? O peixe. Vai mostrando como é que ele vai sendo produzido, vai mostrando da onde é que ele vem, vai mostrando os cuidados que você está tendo, e as pessoas estão ali olhando, tem alguém olhando, seu comprador está olhando, tá certo? Então monte sua rede do WhatsApp, monte grupo, faça ali um marketing ali, e esse marketing nada mais vocês têm que trabalhar dele desde o início do projeto até a venda, porque esse é um marketing chamado de fidelização do cliente. Eu falo disso muito bem dentro do PLX. O que vocês têm que fazer para poder vocês fidelizar o cliente de vocês? E trabalhar sempre a questão do escalonamento. Produzir o tempo todo, o mês todo, para que vocês não falte capital de movimentação de vocês, tá? Essa é a parte fundamental. E o que acontece? Muitas das pessoas esquecem da venda, tá? Venda é séria, tá? É muito séria. Vocês não podem deixar para cima da hora, deixar, não, quando o peixe chegar no tamanho de venda eu dou um jeito. Comece a trabalhar na venda a partir de agora. Não esqueça disso, tá bom? Trabalhe nisso porque é fundamental. Essa parte da venda é fundamental. Quantas pessoas não tem que estão aí com suas produções paradas, que não estão vendendo, tá? Então, a venda vocês têm que fazer ela do início do projeto, tá? Não esqueçam disso. E aí, pessoal, é isso, a nossa live é isso. Há muitas das pessoas já não, Thiago, eu quero mais aprofundar sobre tudo isso, beleza? Pessoal, é o seguinte, a gente tem um treinamento, tá? Tem um curso chamado PLX, tudo isso aqui que eu falei tá lá dentro, tá certo? Com mais detalhes, com mais relação dentro, tá certo? Cada setores. Lá também tem muito treinamento sobre contatos, como é que vocês podem fazer. Tem os contatos de fornecedores também. E agora também a gente está, para quem não entrou ainda dentro do PLX, a gente está com um novo módulo, né? Que agora nós temos um suporte ativo dentro do PLX, que esse suporte, toda hora, todo dia que você tiver, você vai ser atendido por nossa equipe de suporte. Basta mandar lá a dúvida de vocês, que o nosso suporte, chamado suporte ativo, está adicionado dentro do PLX. Também dentro do PLX agora tem a nova modalidade para quem não tem. Se você entrar no PLX, você vai lá, vai preencher os dados do seu projeto e eu vou analisar o projeto de vocês, dar um feedback e dizer o que é que vocês têm que fazer e orientar vocês o que é que o projeto vai fazer, tá bom? Isso tudo está dentro do PLX. Para quem quer ter acesso, vão no link da minha bio aqui e pode acessar o PLX para vocês aí, tá bom? Pessoal, tô vendo aqui, não sei se tem mais dúvida aqui, se tiver alguma dúvida deixa aqui. Se não tiver, a gente para aqui a nossa live e vamos todos descansar um pouco, tá bom? Então é isso, a gente se vê na próxima live, tá? Na outra semana nós temos live no YouTube de novo e aqui também, tá? Quem tiver alguma dúvida, a gente acha que no final de semana vai ter umas caixinhas de resposta aí, vocês deixam a dúvida de vocês e a gente sempre tira. Já tem uma caixinha aberta aqui agora, tá bom? Então aproveite e deixe a dúvida de vocês sobre a live também, tá bom? Valeu, pessoal, boa noite a todos vocês, parabéns a todos que ficaram até aqui. E vão aí acompanhando aí, todo dia a gente tem conteúdo aqui no Instagram. Valeu e até a próxima. E boa noite, bom descanso para todos.